Fala galera, tudo bom com vocês? Tudo ótimo! Empolgados aí para iniciarmos aí o contexto, o estudo dos poríferos e dignidários, né? Então, juntos vamos entender e observar estruturas, características, onde vivem, o que esses animais se alimentam, se possuem sistema nervoso ou não, né? São animais realmente bem peculiares, né? E aí promove características muito bacanas, características realmente bem interessantes a respeito, não é, dos organismos. Vem comigo, que agora você vai entender, você vai ver características realmente bem bacanas relacionadas a esses animais. Pois é, gente, poríferos, né? Os poríferos eles possuem, né, são animais que vivem em ambiente aquático, né, eles vão se destacar justamente pela sua simplicidade do seu corpo, característica primordial, rico em poros, por isso o nome porífero, né, corpo coberto por poros, né? Então esses animais eles também são chamados popularmente de esponjas, né, eles não possuem tecidos verdadeiros, né, então consequentemente não possuem órgãos, né, e nem sistemas, são animais filtradores, tá certo? Que vão retirar da água seus nutrientes aí que precisam para sobreviver. Então esses animais eles podem ser encontrados tanto em ambiente marinho como também de água doce, né? Mas porém quase todas as espécies elas são marinhas, tá certo, gente? Atualmente aí são conhecidas mais de 8.000 espécies de esponjas, né? Das quais elas vão apresentar aí uma grande variedade de tamanhos, cores, formatos e hábitos aí, não é? Que nós seres humanos aí conseguimos observar a partir do estudo desses incríveis animais, certo? Não se engane com as esponjas não, viu galera? A gente acha que as esponjas possuem estruturas simples, né? Todo aquele contexto, mas são animais extremamente adaptados no ambiente onde eles vivem, tá certo? Então, os poríferos, eles não apresentam a capacidade de locomover-se. Então, automaticamente nós chamamos isso de animais sésseis, fixos. Uma vez fixado naquele substrato, aquele animal ele não vai sair por aí se locomovendo, tá certo? Então, eles podem ser encontrados vivendo sozinhos ou em colônias, certo? Nesse contexto aí, né, ele traz aí todo um fator, né? Já agora, vocês vão ver comigo aqui na imagem, tá certo? Vou mostrar para vocês duas características. Vou mostrar para vocês o processo, né, de reprodução desses animais e também vou mostrar para vocês as estruturas do corpo que essas esponjas possuem. Vem comigo. Compreendendo melhor as estruturas dos poríferos, a gente já pode observar aqui características de suas células. Como nós vimos, os poríferos eles não possuem órgãos, são células especializadas em cada função do organismo. Por exemplo, nós temos aqui os coanócitos, né? Os coanócitos eles têm uma função primordial que é justamente criar um fluxo, tá? Dentro do átrio da esponja, certo? Onde ele vai vibrar os flagelos e com isso vai criar um fluxo de água, onde vai permanecer com que a esponja ela sugue a água externa e consequentemente com essa água venha com o seu alimento, tá? Temos o porócito, né? O porócito é justamente todas as estruturas que compõem justamente o nome das esponjas, os poríferos, né? Os poros inalantes, é por aqui onde ocorre a entrada de água, certo? Vocês perceberam, os coanócitos sempre estão perto dos porócitos, que é justamente onde tem a entrada de água, beleza? Temos também os amebócitos, né? Os amebócitos eles trabalham juntamente com o coanócito, certo? Onde aí ele vai fazer a digestão intracelular desses alimentos, né? Dessas estruturas que penetram no interior da esponja e promove aí a alimentação da mesma, né? E as espículas, elas têm uma função como se fosse o esqueleto interno das esponjas, porque na verdade são animais sésseis, são fixos, tá? Não se locomovem, uma vez fixo no substrato fica lá para sempre, né?
E aí as espículas elas têm uma função de deixar o material mais rígido, tá? Essas espículas às vezes elas possuem toxinas que podem causar lesões nos seres humanos, tá? E essas toxinas podem provocar processos alérgicos, né? E o pinacosto, né? O pinacosto é o tecido realmente que envolve aí, que compõe a esponja do mar. A espongiocélio átrio, né, é a parte interna, é ali onde toda a substância secretora, todos os restos, né, derivados aí da digestão intercelular dos amebócitos, né, vão estar presentes. Então, a partir da sobra desse alimento, o ósculo vai ficar responsável em liberar todo esse fluxo de água para fora da esponja, certo? Uma vez que a água entra pelos poros, leva-se o fluxo de água em direção ao ósculo, né, e aí o ósculo ele vai de fato, não é, liberar para o ambiente externo, certo? O resultado aí da digestão intercelular desses alimentos e promover também um fluxo interno dentro da esponja. Outro processo vital muito importante é a reprodução das esponjas, né? As esponjas têm a capacidade de se reproduzir de forma sexuada e de forma assexuada. Na reprodução sexuada, a esponja ela troca aí gametas entre as espécies. Então vem uma esponja macho, uma esponja fêmea, e a partir daí eles liberam os seus gametas na água, né? Nós chamamos aí de larva natante, certo? E os espermatozoides vão procurar e vai acontecer a fecundação. Isso é uma vantagem muito bacana, porque aqui vão formar esponjas com características diferenciadas, promovendo aí justamente a hereditariedade desses animais, certo? Então, a partir do momento em que essas larvas elas se encontram no ambiente aquático que ocorre a fecundação, elas vão se deslocar para um ambiente favorável, se fixar no substrato e também promover o desenvolvimento do animal. Já na reprodução assexuada, não é, na reprodução aí, né, onde não há troca do material genético, é bem mais simples, porque na verdade a esponja ela vai gerar um broto, né, chama-se brotamento esse processo, e aí, sendo liberado esse broto, ele se desloca para o ambiente terrestre e consequentemente indo para o ambiente terrestre vão formar colônias. Então é muito comum em corais, em rochas, enfim, a gente encontrar várias esponjas juntas. Aquilo ali é realmente já um processo de reprodução assexuada, né, que já promove que o animal fique já todos juntos, agrupados, né? Então formou o broto se desprende do animal e consequentemente aí cai no solo e acontece seu desenvolvimento. Pois é, gente, já observando essas características que vocês viram comigo agora sobre as estruturas, não é, presentes no corpo das esponjas, eles estão muito interessante que é a importância ecológica desses animais, né? Tanto ecológica quanto econômica, tá? Por exemplo, ecológica, eles são uma questão realizada por simbiose, né? Ou seja, essas simbioses são feitas com micro-organismos que participam da cadeia alimentar. Agora, além também de abrigarem espécies de animais aquáticos, como vocês viram as estruturas comigo ali atrás, anteriormente, né? Viram que existe a questão do átrio. Pronto, aquela estrutura interna chamada de átrio da esponja, ela é oca. E ali pode abrigar também algumas espécies de animais, certo? Então ela já faz parte aí, tanto dessa cadeia alimentar como também de nicho ecológico para alguns seres vivos, tá? Então, essas esponjas, por exemplo, né, para você ter uma noção, a importância econômica, né? Falar um pouco da ecológica e também um pouco da econômica agora. No caso da importância econômica, as esponjas elas possuem aí um composto muito utilizado na fabricação de medicamentos, que nós chamamos de AZT. Né? Ele é usado no tratamento da AIDS, galera. Vocês sabiam disso? O AZT, né, é retirado de substâncias presentes das esponjas e é feito o tratamento da AIDS. Né? Então, por exemplo, aí foi produzido graças, né, a uma substância presente nas esponjas que serviu de molde para a criação justamente de um derivado sintético. Então, além disso, as esponjas elas foram amplamente utilizadas no passado como utensílio de banho. Né? Hoje, no entanto, apesar de serem utilizadas,
né? A maior parte das esponjas de banho são sintéticas. Então, hoje, em pleno século XXI, as esponjas ainda são utilizadas como utensílios para banho, principalmente em regiões mais remotas, regiões que têm uma questão cultural mais forte, né? Mas são animais que sofreram muito, galera, com a ação do homem em séculos passados, justamente por conta dessa sua utilidade, né? Esses animais eram conhecidos há séculos passados, né? Por exemplo, Aristóteles, quando viu esses primeiros animais pela primeira vez, ele já foi catalogando como plantas, né? Como fazendo parte do reino vegetal. Mas depois, como foi se avançando os estudos, vendo melhores as características, né? Foi justamente visto realmente aí, né, a presença, né, dessas estruturas, ou seja, animais heterotróficos, não eram animais autotróficos, como as plantas. Então, por serem heterotróficos, eles não produzem seu próprio alimento e a partir daí eles já foram retirados, né, do reino vegetal e foram incluídos no reino animal, como ele está até hoje, possibilitando aí vários estudos. São animais simples, não possuem órgãos, células. As células, como nós vimos, elas são justamente especializadas em realizar processos simples dentro do animal. Então, ele traz aí realmente um contexto muito forte de adaptação, né? Existem espécies de esponjas que têm mais de 6.000 anos de idade. Então, realmente, ele traz aí uma história realmente evolutiva muito forte. Por mais que eles não evoluíram, né, como os fósseis vivos também, mas as esponjas elas vêm como animais que ajudam aí no equilíbrio e na dinâmica dessas cadeias alimentares, dando também conformidade, dando forma também a corais, né, e outras estruturas aí formando colônias. Beleza, gente? Forte abraço. Sobre os quinidários, galera, também são chamados de selenterários, tá? Fazem parte aí do filo quinidária e são organismos pluricelulares que vivem em ambientes aquáticos, sendo a grande maioria marinha, beleza? Em média, aí, existem mais de 11.000 espécies de quinidários aí em todo o planeta. Certo? As principais representantes do grupo são as águas-vivas, corais, anémonas do mar, as hidras e as caravelas, certo? Nesse contexto de quinidários, né, eles dão aí forma justamente e dão aquela coloração belíssima aos corais, né? Os corais, por terem um esqueleto calcário, né, os quinidários, especialmente os pólipos, né, eles dão forma e coloração aí aos corais. Estamos vendo um pouco mais lá na frente, tá? Sobre essas características gerais, a gente pode falar bastante coisa. Por exemplo, o habitat principal dos quinidários é o ambiente marinho, tá certo? Principalmente águas tropicais, certo? Rasas, que é mesmo o ambiente que os corais gostam de viver, tá certo? Então, poucas espécies vivem em água doce, nenhum representante de quinidário é terrestre. Vale bem salientar isso aí, tá? Não existem quinidários terrestres. Então, os quinidários eles vão apresentar aí um tipo específico de célula. Agora, essas células vão estar presentes nos tentáculos, tá? Que a gente chama de quinidócito ou quinidoblasto. Essas células elas vão lançar, né, o nematocisto, uma espécie de cápsula que contém um filamento realmente com espinhos e um líquido urticante. O nematocisto ele é responsável por injetar substâncias tóxicas que vão auxiliar na captura da presa e na defesa. Em humanos, galera, ele pode causar queimaduras, tá? Mas um detalhe aqui, sempre que você for à praia e você observar principalmente a caravela do mar, a famosa caravela portuguesa, né? Muito comum ali no nosso litoral brasileiro, certo? E você vai lá, vê na areia da praia e você vai mexer com ele. Logicamente, os tentáculos, independente do animal estar vivo ou não, certo? Os quinidoblastos eles são ativados. Certo? Os quinidoblastos eles são ativados independente do nós estar vivo ou morto. E estando morto, os quinidoblastos vai ser ativado. Então, não é indicado que você manuseie esses animais sem uma luva, sem uma proteção específica para evitar acidentes. O quinidócito, também conhecido como quinidoblasto, é a célula urticante presente no filo dos quinidários.
são encontradas principalmente nos tentáculos. Essas células possuem duas estruturas muito características, o cnidocílio e o nematocisto. O cnidocílio está presente na parte exterior do cnidócito e quando é tocado ou sofre qualquer tipo de perturbação, aciona o nematocisto e nada mais que uma estrutura com abertura chamada de opérculo, ou um filamento urticante que vai liberar substância tóxica. O filamento urticante no interior do nematocisto, chamado de nematocílio, apenas será acionado se houver qualquer toque, ou seja, sentido pelo nematocisto. Essas substâncias tóxicas presentes no nematocisto são produzidas pelo complexo Golgi de cada célula. Tem ação neurotóxica e é capaz de paralisar os animais que entram em contato com ela. O cnidócito é uma importante célula, tanto para a defesa quanto para a alimentação dos cnidários. O veneno presente no interior dessas células pode ser bastante perigoso para o homem. Em geral, causam apenas dor e irritação, mas algumas espécies com um veneno tão forte que pode levar um adulto à morte em pouco tempo. Outro ponto também é que os cnidários eles vão apresentar aí, em média dois tipos morfológicos, né? No caso, as medusas e os pólipos, né? Então, algumas espécies podem apresentar as duas formas em diferentes períodos de vida. Nós chamamos isso aí de diferentes gerações. Os cnidários podem reproduzir-se de maneira sexuada ou assexuada. Nas hidras, o brotamento é um tipo de reprodução assexuada e é muito comum nas estações do ano mais quente. O processo observa o desenvolvimento de um broto na parede do corpo do animal, o qual se destaca-se e torna-se uma ilha independente e o brotamento também é observado das espécies de cnidários. Os cnidários também reproduzem-se de maneira sexuada. Iremos verificar esse tipo de reprodução citando a reprodução das hidras, as quais em sua maioria são dioicas, possuem sexos separados. Nesses animais ocorre a liberação dos espermatozoides na água, no qual encontram o ovo, que havia sido produzido no ovário e se encontra no corpo de outra hidra. Após a fecundação, segue-se uma série de divisões celulares e à medida que essas divisões ocorrem, forma-se uma espécie de cápsula em volta do embrião. Essa cápsula vai se romper e dela emerge uma hidra jovem. Em algumas espécies de cnidários pode formar-se uma larva plana. No caso de alternância de gerações nos cnidários, existem algumas espécies que observam seu ciclo de vida chamada alternância de gerações ou metagênese. No hidrozoário Obelia, por exemplo, temos uma fase de pólipo, que é assexuada, e uma fase de medusa, que é sexuada. Nesse ciclo, a fase de pólipo reproduz o brotamento, dando origem a várias medusas, e as medusas machos produzem espermatozoides e as medusas fêmeas produzem óvulos. Os gametas encontram-se na água e formam um zigoto, que levará à formação de uma larva plândula. Essa larva fixa ao substrato, desenvolvendo-se um novo pólipo. As medusas vão ser representadas pelos organismos nactantes, ou seja, que se locomovem como águas vivas, e apresentam um corpo gelatinoso, em forma de sino, com tentáculos, e principalmente ali na sua margem e na sua boca central. Já os pólipos, ele constituem organismos sésseis, como por exemplo as anemonas do mar, que realmente são aí os pólipos, ou seja, elas são fixas a um substrato e apresentam formato tubular, como eu já falei com vocês aí o exemplo nas anemonas do mar, Então eles podem viver em colônia, podem viver isolados também. Já os cnidários eles também apresentam sistema circulatório e digestório e respiratório. Eles não apresentam sistema nem respiratório, nem circulatório e nem digestório. Eles são ausentes nesse processo, tá? E também os cnidários eles foram os primeiros animais a apresentar neurônios. Olha uma característica evolutiva muito importante, Eles começaram a desenvolver neurônios, certo? E essas células nervosas foram sendo formadas a partir dali. Porém, o sistema nervoso é bastante simples. É caracterizado por ser um tipo de difusão, certo? Mas passa aí de célula para célula, mas essas células elas vão formando uma rede que fica em contato direto com as células sensoriais e contráteis, que é justamente para que as medusas possam realmente se locomover, certo? Se deslocar aí, em seu ambiente, certo? Em seu habitat, procurar o seu alimento, capturar a sua presa, através de suas estruturas urticantes. Beleza, gente?
Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido aí, né? A partir daí, a gente se encontra, tá? Em um próximo vídeo. Beleza, gente? Forte abraço. Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Valeu!